Olá, eu sou o professor Alisson e na aula de hoje falaremos sobre duas máquinas eletrostáticas. Primeiro, o gerador de Van der Graaf e depois falaremos sobre a máquina de Winchester. Espero que gostem da explicação sobre elas. Agora falaremos sobre o gerador de Van der Graaf. O primeiro gerador de Van der Graaf foi construído no ano de 1929 pelo físico estadunidense Robert Jameson Van der Graaf e aperfeiçoado em 1931 por esse mesmo. Sua aplicabilidade era voltada para a física nuclear, mais especificamente gerando altas tensões para aceleradores de partículas. Não se preocupem, o conceito de tensão será apresentado em uma aula futura. Agora falarei das estruturas que compõem o gerador de Van der Graaf, representado na imagem acima. Observemos inicialmente a parte inferior do gerador de Van der Graaf. No caso, observamos um motor elétrico e, preso a ele, um rolete revestido de feltro. A esse rolete é preso uma correia de borracha, que segue até um rolete na área superior da estrutura. Esse está revestido por fora por uma coluna isolante. Na estrutura acima, encontra-se uma esfera oca metálica, que possui pontas coletoras próximas ao rolete superior. Agora iremos demonstrar a eletrização de alguns materiais do gerador de Van der Graaf associados ao eletroscópio. Primeiro eletrizamos por atrito um bastão de vidro. Ao aproximar do eletroscópio é possível ver que a lâmina se afasta do eixo principal. Logo, o bastão de vidro está carregado negativamente. E por contato, o eletroscópio também fica carregado negativamente. Agora iremos atritar um cilindro de acrílico a uma correia de borracha. Fazer um processo de eletrização por atrito. Ao aproximarmos esse cilindro de acrílico do eletroscópio, é possível ver que a lâmina se aproxima do eixo principal. Logo, o cilindro de acrílico fica carregado positivamente. E ao aproximarmos a correia de borracha do eletroscópio, é possível ver que essa fica carregada negativamente. Agora iremos atritar outro cilindro à correia de borracha. Ao aproximarmos esse cilindro do eletroscópio, é possível ver que ele fica carregado negativamente. E ao aproximarmos a correia do eletroscópio, é possível ver que a lâmina se aproxima, pois a correia perdeu elétrons para o rolete. Agora explicaremos um pouco sobre o funcionamento do gerador de Van der Graaf. Pode-se ver na imagem a construção de um gerador de Van der Graaf. Primeiro se prende o rolete inferior ao motor elétrico. Depois se prende a coluna isolante, que separará os dois roletes, tanto superior do inferior. Ele coloca o rolete superior e agora coloca a correia de borracha entre os dois. É possível se observar as pontas coletoras na parte superior. Prendida a correia de borracha entre os dois roletes, agora a explicação. O motor elétrico movimenta a correia de borracha entre os dois roletes. Ao atritar o rolete inferior, a correia adquire carga negativa. Durante o movimento dessa correia, as cargas negativas são levadas para cima, como é possível se observar na imagem. Chegando em cima, essas cargas negativas são transferidas para as pontas coletoras, eletrizando de modo negativo a parte superior, como é possível ver nesse caso. Logo após, colocamos uma esfera oca, que fica em contato direto com essas pontas coletoras. Dessa forma, a esfera oca passa a ter uma carga negativa. Ao se aproximar
uma esfera metálica descarregada do gerador, são produzidas algumas faíscas, como é possível ver nessas imagens. Por isso é que sabemos que está carregado. Agora iremos observar alguns experimentos com o gerador de Van de Graaff. Vamos observar agora o gerador em funcionamento. Quando ligamos o gerador, a cúpula se carrega e o pêndulo sobe. Ao aproximarmos um corpo metálico, passamos a ouvir descargas que são visíveis quando o corpo metálico é aproximado do gerador. O pêndulo elétrico nas proximidades da cúpula do gerador é atraído pela concentração de cargas ali acumulada. Ele adquire carga, é repelido, atraído e assim sucessivamente. O eletroscópio de folha, mesmo distante, já se carrega e permanece carregado após o contato. Também podemos visualizar uma lâmpada fluorescente que parcialmente é acesa quando o seu terminal toca na cúpula do gerador. Aqui o efeito numa peruca simulada de papel crepom, quando o gerador é ligado. E aqui a interação que acontece com o cabelo de uma pessoa real. Agora falarei de outra máquina eletrostática, a máquina de Winchurst. A máquina de Winchurst foi criada em 1880 pelo engenheiro inglês James Winchurst. Ela reinou plenamente nos laboratórios até a criação do gerador de Van de Graaff. Agora falarei das estruturas que compõem a máquina de Winchester. A máquina de Winchester é composta por 2 discos iguais de acrílico, plástico duro ou vidro. Esses são revestidos por pequenos setores metálicos. É importante salientar que eles giram em sentidos opostos ao redor de um mesmo eixo, graças ao manuseio de uma manivela. Outros aspectos importantes da máquina de Winchester são 2 barras neutralizadoras, que têm pequenas escovas de cobre associadas a elas, que têm por objetivo estirar o excesso de cargas gerado na superfície externa de cada setor. E outro ponto importante da estrutura de Winchester são os 2 coletores de carga, ligados aos condensadores, que usualmente se utiliza garrafas de Leyden. Também é importante salientar que essas garrafas estão conectadas aos arcos polares, que têm pequenas estruturas esféricas em suas pontas. Agora irei explicar o funcionamento da máquina de Winchester. A máquina de Winchester funciona a partir do manuseio de uma manivela. À medida que começa a se manusear a manivela, os discos começam a girar em sentidos opostos. Um desses discos tem sua face, no caso os setores, entrando em contato com uma escova, assim criando um processo de eletrização por atrito. À medida que esse corpo se torna eletrizado, ele cria um processo de eletrização por indução no outro disco. Os 2 ficam carregados dessa forma. As cargas são coletadas pelos coletores de cargas e direcionadas aos condensadores, e desses condensadores elas são direcionadas aos arcos polares, sendo que vale a pena lembrar que essas cargas são de sinais opostos. Logo surgirão faíscas nas extremidades dos arcos polares, que se tornará bem visível na experiência a seguir. Vamos ver aqui a máquina de Winchester em funcionamento. Após alguns instantes,
começa-se a ouvir as descargas que podem ser visualizadas através da emissão de pequenos raios luminosos entre as esferas na parte superior.